E aí, meus amigos, como é que estão vocês? Estamos trazendo aí um novo vídeo aqui, né? Hoje nesse vídeo aqui a gente vai estudar, né, o livro de Provérbios, né? A gente vai começar aqui do capítulo 1, né? A gente vai ver a sabedoria de Salomão trazendo essas informações de sabedoria para nós jovens hoje, né, adolescentes, né, que estão começando essa fase aí da adolescência. Se você quer ter sabedoria, meu amigo, o caminho tá aqui, ó, a palavra de Deus. E aqui o livro de Provérbios escrito por Salomão, Salomão, o homem mais sábio da história desse mundo. Deus deu sabedoria para ele ao extremo, né? Então ele deixou essas instruções aqui que está no livro de Provérbios para nós hoje. E é isso que a gente vai estudar aqui e aprender com Salomão como que a gente tem que se comportar no meio da sociedade e no tempo que estamos vivendo hoje. E olha só que esse livro de Provérbios foi escrito há muito tempo e parece que ele está sempre atualizado, né? Se você ver as informações que tem aqui, serve para nós na época de hoje. Então foi escrita há mais de 1000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás esse livro. Mas ele serve até hoje para a sociedade atual. Então vamos lá, o livro de Salomão, o livro de Provérbios, né, o livro de Salomão, o homem mais sábio da história, deixou escrito aqui esse livro, essas informações, né, muito interessante aqui, que a gente vai estudar aqui agora. Vamos lá, aqui diz assim, ó, uso dos provérbios, vamos lá. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, né? Então, Salomão era filho de Davi. Então, é os provérbios que ele escreveu. Aqui diz assim no versículo 2: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então, aqui ele já está dizendo aqui para que serve esse livro, né, esse livro do Salomão aqui, né, falando de sabedoria. Para que serve eles? Aí aqui já está respondendo, ó, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, esse livro serve para isso aqui, irmãos. Então, já está aqui nesses dois primeiros, no versículo 2 e no 3, está explicando para que serve esse livro de sabedoria. Versículo 4, sempre como eu falei para vocês, que quando eu marco o versículo de laranja, é porque é um versículo muito interessante ou é famoso. Vamos lá, o que é que diz o versículo 4? Diz assim, ó, para dar ao simples prudência. Para que serve essa sabedoria? Ó, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então é isso que serve esse livro, né? O livro para quem é a pessoa que é simples, né, dá prudência para essa pessoa. E para os jovens dá conhecimento e bom siso. Aí aqui versículo 7, olha só o que aqui diz. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber. Você quer ter sabedoria? A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Temer ao Senhor. Temer não é ter medo de Deus, certo? Temer é respeitá-lo, certo? A gente vê ultimamente que as pessoas não têm respeitado, né, o próprio Deus. Algumas coisas que as pessoas fazem blasfemando a Deus, né? A gente vê muito isso por aí. Mas a primeira coisa, a pessoa que quer ter sabedoria, está aqui, o segredo, né? Primeira coisa é o princípio do saber, a primeira coisa você tem que temer a Deus, temer ao Senhor, certo? Então vamos lá, nesse título aqui já marquei o título de laranjado. Então quando eu marquei o título de laranjado é porque tem muitas informações interessantes a partir desse título aí. E todas as vezes que eu marco o versículo aqui de vermelho é porque é como se Deus estivesse falando diretamente para nós. Olha só o que ele diz aqui, ó. Filho meu. Imagine que é como se fosse Deus falando contigo, certo? Você que está assistindo aí, ó. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Tá parecendo uma instrução para quem é adolescente, você não acha? Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Você observa que ultimamente os adolescentes estão bem rebeldes, certo? Não vou dizer que todos, né? Mas tem muitos adolescentes muito rebeldes. Então, o que Salomão está deixando aqui para você? Ó, diz assim, ó, filho meu, ouve o ensino de teu pai, certo? Ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Por isso que lá no quinto mandamento fala, honra teu pai e tua mãe, né? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui, ó, filho meu, ouve o ensino de teu pai
e não deixes a instrução de tua mãe. Se você quer ter sabedoria, meu amigo, começa aqui, ó. Já começa a fazer isso aqui, ó. Obedecer o pai e a mãe. Porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, certo? Se você obedecer os seus pais e sua mãe, vai ser isso aí, ó. Aqui já dá o resultado, né? Desse respeito dessa obediência aos pais, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então você vai ser honrado por obedecer os seus pais. Filho meu, e continua falando com a gente, né? Ó, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, certo, irmãos? Viu? Se tiver alguém que gosta de fazer perversidade, e se ele quiser te seduzir, vamos lá, vamos fazer, não vai, não vai. Esse que é os conselhos de Salomão. E observe que isso que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e serve atualmente para a geração de hoje, meus amigos. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Meu amigo, não vai, não caia na cilada dessas pessoas aí. Então essa é Salomão nos ensinando a ter sabedoria. É só começar a praticar. Então aqui ele já começa falando, ó, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Que é pessoas perversas, meus amigos, é pessoa perversa. Então você que é jovem, você que é adolescente, quer ter sabedoria, começa a praticar isso aqui, ó. Não adianta a gente conhecer isso aqui, né, fazer essas leituras e não colocar em prática. Então aqui Salomão já está deixando essa instrução para a gente colocar em prática a nossa vida, não se misturar com esse tipo de pessoas. Lógico que a gente tem que orar por todas as pessoas, né? Por mais perversa que a pessoa seja, a gente tem que orar por essas pessoas, amá-las, e como Jesus falou. Mas a gente tem que evitar ficar muito perto dessas pessoas para não envolver nas coisas erradas que elas fazem. Então é só ter muito cuidado com isso. Mas vamos lá, ó. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Eles quem? Essas pessoas aqui, ó. Esses perversos aqui, ó. Certo? E ele está dizendo aqui, Salomão, dizendo que, ó. Filho meu, não te ponhas a caminhos com eles. Guarda das suas veredas os pés. Ou seja, não ande com essas pessoas que são perversas, que só fazem coisa ruim. Então, Salomão já está ensinando para nós não andar com esse tipo de pessoas. Certo? Vamos lá, diz assim, ó. Porque os seus pés, os pés de quem? Dessas pessoas perversas. Porque os seus pés correm para o mal e se apressa a derramar sangue inocente. Versículo 9 diz, tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Tá vendo, amigos? Esse é o resultado. Tal é a sorte de todo ganancioso, né? Essa é a sorte de todo ganancioso. Pessoas perversas, toda pessoa que é gananciosa. E o espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Certo, amigo? Então vamos lá, vamos para frente. Que diz assim, ó, nessa outra parte aqui, eu já marquei aqui o título, então tem muita informação importante. Clama a sabedoria. Essa aqui é uma parte muito interessante, irmãos. Essa é uma parte muito interessante. Eu vou ler até os versículos que eu não marquei aqui, ó, para você entender o que está acontecendo. Que diz assim, ó, grita na rua a sabedoria. Ou seja, ele fez aqui uma ilustração. O que a sabedoria está fazendo, irmãos? Ela está aqui, ó, na ilustração ele fala assim, ó, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então a sabedoria está gritando desesperadamente para ver se as pessoas acordam, né, e começam a praticar o que é certo. Olha só o que ela diz assim, ó. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Até quando, honestos, amareis a necessidade? Pesquisa aí, meus amigos. Isso que faz parte do examinar a palavra de Deus. Pesquisa aí o que significa isso aqui, ó. Nécios e necessidade. Pesquisa aí o que significa. Então aqui, ó, e tem mais algumas palavrinhas aqui que você vai pesquisar aí, ó, para saber o que significa essas palavras. Então a sabedoria está dizendo assim, ó, até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, pessoas que ficam escarneando, né? Desejais o escárnio, até quando, né? E vós loucos aborreceis o conhecimento.
a sabedoria está gritando, dizendo até quando vocês que são loucos, vocês vão aborrecer o conhecimento, até quando vocês vão negar ter esse conhecimento, né? Ele diz mais assim, ó, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então a sabedoria está gritando, falando isso aqui, ó, atentai para as minhas repreensão. Então a repreensão é o que? A sabedoria, irmãos. A sabedoria está clamando para ver se as pessoas despertam para fazer o que é certo. E as pessoas são tão ignorantes que ficam rejeitando aquele toque do Espírito Santo na mente das pessoas, no coração, para as pessoas fazer o que é certo, elas ficam rejeitando. Então aqui diz assim, ó, versículo 24, olha o que a sabedoria fala mais. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Então a sabedoria está fazendo tudo isso, irmãos. Lógico, né, que literalmente, não é uma pessoa, né? Mas é uma forma ilustrada do que a sabedoria está clamando por todas as partes do mundo. Antes rejeitastes todo o meu conselho, as pessoas estão rejeitando, e não quiserdes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Então aqui tá vendo, irmãos? Sabedoria. Sabedoria querendo fazer parte da vida das pessoas, mas as pessoas rejeitam até o último momento. Aí diz assim no versículo 27. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. A sabedoria está gritando, né, para as pessoas ter sabedoria, para as pessoas deixar o orgulho de lado, deixar a ignorância e começar a praticar o que é certo. Deixar o orgulho para começar a seguir o que realmente é certo. Mas vai chegar um momento que as pessoas vão procurar isso aqui, e aqui está dizendo o quê? Elas vão procurar e não vão mais encontrar. Então me invocarão, depois da sabedoria ter insistido muito para as pessoas terem sabedoria. Então me invocarão, mas eu não responderei. Então chegará o tempo que a sabedoria não vai poder mais fazer nada, porque as pessoas rejeitaram o tempo todo. Mas olha só que ligação interessante que eu vou fazer aqui com Amós. Ó, mas vamos lá. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Quando eu li esse versículo aqui, aí eu lembrei de uma informação que faz uma ligação muito interessante com isso aqui. Não sei se os irmãos conseguem entender do que faz a gente lembrar esses versículos aqui, ó. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Aí eu fiz a ligação com Amós 8:11. Vamos dar uma olhadinha lá para vocês verem, ó, como realmente faz sentido a ligação aqui, ó. A sabedoria clama, as pessoas rejeitam. Aí chegará um momento que as pessoas vão procurar a sabedoria, mas aí não vão encontrar mais ela. E olha só o que está escrito em Amós capítulo 8, versículo 11. Então aqui, ó, livro de Amós, que está do outro lado aqui, ó. Amós está do outro lado aqui, né? O capítulo é o 8, a gente vai ler o versículo 11. Olha só por que eu fiz aquela ligação lá, ó. Por que eu fiz aquela ligação, como realmente faz sentido aqui, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Tá vendo, irmãos, como faz sentido aquela parte lá da sabedoria clamando e as pessoas rejeitando. Então chegará um momento, então, que as pessoas também vão procurar a palavra de Deus e não vão achar. Então você pode fazer uma ligação aí, ó, com aquele versículo lá que também vai dar certo. Olha só o versículo 29, diz assim, ó. Porquanto aborreceram o conhecimento. Então isso aqui, por isso que vai acontecer isso aqui, ó. Que a sabedoria não vão mais encontrar a sabedoria. Por quê? Porque o que eles fizeram? O que eles vão fazer? Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto,
comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então aquelas pessoas, né, que derem ouvido à sabedoria, aí está afirmando aqui, ó, mas os que me der ouvidos, ouvido que, irmãos? A sabedoria, ouvido que? Ouvido a palavra de Deus, colocada em prática, habitará seguro, essas pessoas que vão fazer isso, né? Tranquilo e sem temor do mal. Então aí esse é o primeiro capítulo aí, né, do livro de Provérbios de Salomão, e a gente tem muita coisa a aprender com esse livro. Então se você tá gostando aí desse vídeo aí que fala sobre a sabedoria, e essa sabedoria tá trazendo essas instruções para nós hoje, né, essa geração de hoje, como eu falei, esse livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e essas informações servem para nossa época também. Então, meus amigos, coloquem aí no comentário se você quer que eu continue a gente fazer a leitura aí do capítulo 2 do livro de Provérbios. A gente vai continuar marcando a Bíblia e a gente vai aprendendo. E o interessante que a gente tem que, a parte mais importante de tudo isso, é ouvir essas informações e colocar em prática na nossa vida. Porque tudo isso aqui só faz sentido quando a gente coloca em prática na nossa vida. Então é isso aí, meus amigos, e até o próximo vídeo. Coloca aí no comentário se você quer que a gente faça o capítulo 2. Se você não colocar no comentário, não vou continuar fazendo o vídeo de Provérbios. Aí eu vou voltar lá para os livros que eu parei lá do Antigo Testamento, né? Apesar que nós já estamos no Antigo. Mas é isso aí. Tem outros livros que eu parei lá mais atrás. A gente vai voltar e continuar até o livro de Malaquias. Mas se você quiser que eu continue aqui no Provérbios, a gente vai continuar com certeza. Então é isso aí, meus amigos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.